E fala, meus bitcoiners, sextou, como que vocês estão? Vamos para mais um dia, fechar mais uma semana de análise do nosso mercado cripto, com o mercado passando volatilidade agora, ao longo da manhã de sexta-feira. Acabei de sair numa live que a gente acompanhou a volatilidade ao vivo, e hoje eu vou te explicar o porquê dessa volatilidade. Saíram dados macroeconômicos importantes, e a gente tem um cenário muito importante e decisivo à frente, que pode se concretizar nos próximos dias ao longo da semana que vem. Então vem comigo que eu vou te explicar tudo o que você tem que saber e como que você vai se preparar para a próxima semana logo depois da vinheta. Pessoal, cortando para minha tela, acabaram de ser divulgados hoje às 9h30 da manhã o índice de preços PCE, que para quem não sabe é uma das métricas, se não a principal métrica que o Banco Central americano acompanha. Ele veio acima do esperado, mostrando que a inflação lá nos Estados Unidos ela continua acontecendo. Quando esse índice ele vem acima do esperado, significa que está tendo muita inflação, que é o maior problema da economia americana hoje em dia. E a gente tem dois fatos importantes. De um lado, a inflação, as coisas ficando mais caras, as pessoas deixando de consumir por conta dos preços. E do outro lado, a alternativa para conter a inflação, que é o aumento da taxa de juros. Porém, se você aumentar a taxa de juros, as empresas elas sentem, os bancos elas sentem, a crise bancária que vem se agravando ao longo dos últimos meses pode piorar. Então, se os Estados Unidos aumentar a taxa de juros, os bancos podem quebrar. Se os Estados Unidos não aumentar a taxa de juros, a inflação vai continuar comendo solto. Então, realmente é uma situação muito delicada que vem prejudicando e também pressionando o mercado e os investidores. E essa semana foram divulgados 3 fatos importantes. Primeiro, as atas da FONC, que deram a entender, com base na última reunião, que os integrantes do Federal Reserve, do Banco Central americano, eles estão tendenciosos a não aumentar a taxa de juros. Porém, essa semana foram divulgados dados mostrando que o mercado de trabalho, a economia americana está superaquecida, tal como o PIB, vindo acima do esperado. A gente tem menos pessoas desempregadas do que se era projetado, ou seja, pessoas empregadas, a economia muito forte e os preços subindo. O índice de preços do consumidor, o PCE, ele está subindo. Ou seja, a inflação ela não está cedendo, mesmo com a taxa de juros muito alta. E o que isso resulta? Resulta nos investidores começarem a precificar mais aumento na taxa de juros. Então eles vão montar suas carteiras, rebalancear suas carteiras, acreditando que existe uma possibilidade de aumento. Então a gente consegue ver como que de um mês para cá, a quantidade de investidores que vem enxergando como a maior probabilidade um aumento de 25 basis points, ao invés de nenhum aumento, tal como era esperado, vem aumentando, vem crescendo. Consequentemente, isso resulta no sentimento do mercado e nas posições das pessoas, o que faz com que o mercado cripto acabe sentindo, certo? Então, vamos ficar de olho nesse medidor aqui. Faltam 19 dias para a FONC, que vai ser quando vai ser confirmado pelo Banco Central americano se vai ter um aumento ou não, mas como eu falei hoje em live e repito aqui agora, a live foi lá no Instagram. Se você não me siga no Instagram, segue, que tá aqui em cima, é creep_tu. Muito cuidado com fakes. Provavelmente os indicadores estão mostrando que a inflação ela segue forte e talvez tenha que ter alguns aumentos na taxa de juros para tentar conter essa inflação. O cenário perfeito seria redução da taxa de juros juntamente com a inflação dando uma freada, a economia dando uma freada. Mas eles são meio que opostos, quase que por definição, né? Porque a redução na taxa de juros resulta no aumento da inflação. O aumento na taxa de juros resulta na diminuição da inflação, o que torna toda essa realidade muito difícil. E para ambos os casos, o Bitcoin ele veio como ferramenta para conter a inflação e o Bitcoin ele veio como proteção de capital em caso de crise bancária. O mercado cripto ele acaba se beneficiando em caso de crise,
tá? Então a gente viu ao longo do ano de 2023 uma subida muito forte do mercado por consequência da crise bancária. Os investidores veem o Bitcoin e as criptomoedas como ativo de proteção. Tanto que a gente viu uma leve volatilidade, mas o preço já voltou a dar uma estabilizada próxima aos 26.500 e ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, o mercado tradicional e o Bitcoin eles estão cada vez mais descorrelacionados. A gente ainda segue com poucos players no mercado. Olha só a quantidade de pessoas diminuiu. A gente tem um suporte importante que são os 25.800, tá? Que é onde a gente vai ter mais ordens, mas tirando isso a gente nem tem tantas ordens, talvez uma de curto prazo aqui. E principalmente a resistência, a gente tem 600 bitcoins alocados no 27 mil dólares, então tomem muito cuidado. Vou até resetar aqui o order book. Olha só, é uma muralha que tem aqui, cara, é uma muralha que tem nesse ponto aqui dos 27k. E como eu expliquei no vídeo de ontem, ela é utilizada para estar ou segurando o mercado ou, em caso de muita euforia, cancelamento dessa ordem iria implicar numa volatilidade muito grande, né? É como se aqui fosse uma porta segurando todos os compradores. Se os compradores não tiverem força para passar daquela porta, a porta ela vai segurar, eles vão cansar e vão dar uma recuada. Então, a resistência ali não vai deixar que o preço passe. Mas se os compradores estiverem muito fortes, essa instituição ela simplesmente cancela as ordens, ou seja, ela abre a porta e todo mundo passa, sai um empurrando o outro, todo mundo passa de uma forma muito bruta para o outro lado. E é assim que um rompimento por manipulação acontece. Por isso que os 27 mil dólares é um ponto crítico. E que tanto de alerta que é esse? Meu Deus, o que está acontecendo? O Bitcoin, como eu venho comentando com vocês, ele possivelmente rompeu uma flâmula de baixa. Olha só a flâmula de baixa aqui. E agora a gente está tendo um reteste abaixo da região das médias, a gente não está tendo força para sustentar isso. E caso a gente perca os 28.500 dólares, aí a gente vai estar de fato confirmando o rompimento dessa figura. Porém, existe a probabilidade da gente fazer uma espécie de fundo duplo, tá? Esse seria o cenário mais altista, que seria a rejeição dos 25.800 dólares, levando o mercado a subir. O alvo desse fundo duplo está lá na região dos 29 mil dólares, por aí, 29.100 dólares, 29 mil dólares, que é uma região de resistência. E caso a gente perca esse suporte, a gente vai invalidar o fundo duplo, vai confirmar o rompimento dessa flâmula e também daquele ombro, cabeça e ombro que eu comentei aqui com vocês, o que daria continuidade, né, o que faria com que continuasse a nossa busca pelo fundo ascendente no gráfico semanal. E por que esse cenário ele é importante? Porque vai trazer muitos compradores de volta ao mercado, além de ser um ponto de suporte, né? A gente tem topos prévios, a gente tem região das médias, a gente tem níveis de Fibonacci. Tudo isso são fatores que influenciam para as pessoas buscarem compras aqui nessa região e evitarem se expor tanto aqui. Então a gente tem uma força compradora muito mais forte aqui do que nessa região dos 26.500 dólares. O nosso sentimento indica que por mais que esteja diminuindo, tá? Isso é muito importante. A gente está tendo uma queda no long short ratio, olha aqui, ó, uma queda no long short ratio, porém essa queda ela está acontecendo com uma queda no open interest também. Então toma muito cuidado com isso, tá? Porque agora não tem pessoas entrando em shorts, sim pessoas saindo de longs. Lembrando que ainda o long short ratio ele está acima de 2, ou seja, a gente ainda tem mais pessoas, o dobro de pessoas apostando na alta do mercado do que na baixa. E isso não só força a premissa de que a maioria do mercado erra, né? As sardinhas elas erram sentido, também como delas tirarem liquidez. Se a maior parte já está comprada, acreditando na alta, onde que vai ter força compradora para estar fazendo com que esse movimento de alta aconteça? É justamente essa a premissa da análise sentimental do mercado. Então, considerações finais, o que a gente tem que ficar de olho? Primeiro, o que eu sempre falo, né? A gente precisa ficar de olho em todas as probabilidades, que atualmente ou a gente confirma o ombro, cabeça e ombro, a flâmula de baixa, ambos com alvos na região dos 24, 23 mil dólares, caso perca os 25 mil dólares, é uma probabilidade que eu acredito ser a maior probabilidade de mercado, porque o sentimento mostra pra gente que a maior parte das pessoas estão em long, ou seja, a gente não tem liquidez para estar segurando essa alta. Porém,
pode ser que a gente segure acima dos 25 mil dólares, e caso a gente rompa os 27, os 27.500, aí a gente confirma esse fundo duplo e podemos ver o Bitcoin aí confirmando o fundo ascendente no semanal. Então, se o preço cair, eu vou buscar compras, tá? Sendo aqui direto e rápido. Se o preço cair, eu vou buscar compras. Já tenho ordens de compra aqui embaixo e acredito que essa é a maior probabilidade. Estou com um short em altcoins também abertos, que eu fiz com o pessoal da mentoria. A gente está com 4 shorts abertos nesse exato momento para aproveitar esse momento de queda, uma vez que as altcoins elas são mais voláteis e podem se desvalorizar muito. Mas caso a gente tenha um fundo duplo aqui, e o preço começa a subir, eu tenho um long em hedge aberto, ou seja, uma posição contrária à do mercado para cobrir eventuais stops e prejuízos, além de que eu já me expus um pouquinho nesse fundo aqui, dos 26 mil dólares, eu já comprei um pouquinho de Bitcoin, que eu vendi aqui em cima, então isso já me deu um certo lucro, já baixou mais o meu preço médio, e se o preço voltar a subir, eu vou seguir na minha estratégia de ir fazendo parciais e colocando o meu lucro no bolso e sempre abaixando o preço médio para assim eu conseguir ter uma lucratividade e uma consistência no longo prazo. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, comenta aqui o que você acha dessa série de vídeos que eu faço de forma diária. Me segue nas redes sociais, olha também o primeiro link e o segundo link da descrição aqui, porque lá tem não só a minha mentoria, caso você queira aprender mais, mas também a corretora Bing, a BitGet. A BitGet é a corretora que atualmente eu estou utilizando e que vem sendo a melhor para mim. Eu consegui uma condição especial para todo mundo aí que se inscrever, ter desconto de 10% nas taxas, então fica mais barato operar lá do que na Binance, e você não isso, você também ajuda o canal a continuar, tá? Então muito obrigado aí, tenha um excelente final de semana e valeu, galera. Tamo junto, falou!